Olá, amigo e amiga do saber, amante da sabedoria, seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal. Eu sou o professor Wilson e trabalho aqui a inteligência artificial a partir do viés da filosofia. Ou seja, eu procuro entender a inteligência artificial a partir dos conceitos clássicos da filosofia. E no vídeo de hoje, eu falarei com vocês sobre se é possível fazermos filosofia nos dias atuais, se é possível o ato de filosofar diante da inteligência artificial. E para tal, eu compararei os dias atuais, esses dias que são cada vez mais regidos pela inteligência artificial, com o momento histórico em que nasce a filosofia na Grécia Antiga. Ou seja, nós iremos ver as possibilidades que havia naquele período que promoveram o nascimento da filosofia e a compararemos com os dias de hoje. E assim, é muito importante quando nós falamos de filosofia que nós estamos pensando em uma filosofia que nos ajuda a nos guiar na construção de um mundo melhor, um mundo mais fraterno, né? Porque não adianta falar coisas bonitas, coisas interessantes, né? Deixando claro que isso a inteligência artificial ela já faz e talvez já muito melhor do que nós, né? Se nós apenas discutirmos a filosofia pela sua beleza, é tal como se nós perguntássemos quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Ou seja, é uma filosofia que não nos serve de nada, né? Então, a reflexão aqui que eu proponho é uma filosofia que nos ajude a construir um mundo melhor, um mundo mais humano, né? Bom, e uma das primeiras coisas que vem à mente nesse mundo atual, né, são as fake news, né? Ou seja, as notícias falsas, né? Aqui nós temos duas chargezinhas, né? Uma, o menino pergunta, né? Amigo, essa notícia é fake news. Aí o amigo, né, abraçado com aquela notícia falsa, fala para ele, né? Não importa, ela é conveniente para mim, né? Ou seja, ele preferiu ficar com a notícia falsa, né? A segunda imagem, né? A filha chega para o pai e fala: Não, pai, essa é uma notícia falsa. Aí o pai responde, né? Mas como pode ser falsa se diz exatamente o que eu penso, né? Então, olha só, nós estamos nesse momento em que as fake news estão cada vez mais presentes, né? Elas são compartilhadas diretamente nas nossas redes sociais. Além disso, né? Nós temos hoje o problema é que a inteligência artificial ela já está construindo textos, né? Textos acadêmicos, textos literários, está construindo músicas. E diante desse poder que a inteligência artificial ela tem, né? Tem espaço para filosofarmos? Então, aqui ao lado, né, nós podemos ver a manchete de uma editora de Curitiba, né, que cancelou um prêmio literário após inscrições de obras feitas por inteligência artificial. Então, olha só, diante desse mundo em que a inteligência artificial produz textos cada vez melhores, tem espaço para a filosofia? É possível filosofarmos? As bolhas sociais, né? Então, muitas pessoas estão conectadas a essas bolhas, só comunicam, só reproduzem aquilo que está presente nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Né? Bom, também deixando bem claro, né? Diante da inteligência artificial, nós podemos ter um futuro muito sombrio, né? Um futuro muito ruim, né? Basta ver essas guerras
terríveis, né, que estão em curso, né? As guerras cada vez utilizam mais inteligência artificial e o que sobra para o ser humano? Ser morto em campo de batalha. Tá? Essas armas de inteligência artificial são armas caríssimas, que custam bilhões e bilhões de dólares, e o ser humano é matéria barata para a guerra, né? Então, morreu um, é substituído rapidamente por outra pessoa. Mas também nós podemos, diante da inteligência artificial, construirmos a cidade bela, ou, como o mestre Platão a chamou, Calípolis, né? Ou a cidade ideal, né? Então, a inteligência artificial ela pode nos ajudar a construirmos esse mundo melhor. Mas desde que nós criemos reflexões, nós criemos novos modos de pensar e agir diante da inteligência artificial. Bom, então voltemos para a Grécia Antiga, né? Entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo, e vamos analisar como era aquele mundo. Vamos analisar se aquele mundo pode nos dar pistas para a reflexão nos nossos dias atuais. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o que havia na Grécia Antiga era chamada inteligência mitológica, né? Ou seja, os deuses, os seres do Olimpo, eles controlavam a vida das pessoas. Quando alguém queria saber algo, ela recorria aos deuses, tá? Esses deuses, então, eram os computadores da época, né? É, Nesses deuses estavam contidos os conhecimentos da humanidade. Então, aqui eu vos trago dois exemplos, né? Asclépio, né, que era o deus da medicina, e Deméter, que era a deusa da agricultura. Olha só, não era só um deus que abençoava a medicina, era um deus que trazia consigo, além da bênção, além da proteção aos médicos, ele trazia os conhecimentos da medicina. Então, recorrer a Asclépio era recorrer aos saberes médicos da época. Você recorria a ele e ele ensinava você como curar. Ok isso? Então, da mesma forma que você entra em um chat de inteligência artificial e pergunta algo àquele chat, ou naquela época você recorria aos deuses para ter os conhecimentos médicos. Você recorria a Deméter para saber qual época plantar, as formas de adubar as plantas, onde plantar, como colher. Esses conhecimentos estavam nos deuses. Futuramente nós faremos um vídeo só explicando como era esse conhecimento dos deuses. Bom, e o que que passava na timeline das pessoas? Passavam as histórias dos deuses, ou seja, passava as histórias dos heróis. E quem eram esses heróis? Eles eram chamados de, eles eram considerados filhos de humanos com deuses, ou seja, meio humanos e meio deuses, né? Então aqui nós temos dois personagens, né? Teseu e Aquiles, tá? E é interessante notarmos que nesse mundo dos deuses, ou seja, a cultura da época que se estruturava nessa inteligência mitológica, os aristocratas se consideravam descendentes dos deuses. Tá claro isso? Nós tínhamos um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas, eles se diziam descendentes dos deuses, logo a eles cabia o direito de governar, tá? Esses aristocratas, eles, a palavra aristóis,
ou Aristós, do grego, né, significa bom, melhor, excelente. Por que que os aristocratas eram bons, melhores, excelentes? Porque eles descendiam dos deuses. Kratos, né, é poder. Então, como era a forma de governo? Era a aristocracia. O que que significa aristocracia? Governo dos bons. Tá? Até hoje, tá? Se nós olharmos as monarquias atuais, nós iremos ver que na concepção daqueles países, aquelas pessoas que governam, elas governam porque elas foram escolhidas por Deus. Na Grécia Antiga, além delas serem escolhidas por Deus, ou pelos deuses, elas eram descendentes dos deuses. Tá claro isso? Bom, se nós pensarmos, então, como se dá a origem das cidades-estados gregas, né, nós temos que pensar que isso inicia com pequenos grupos familiares, né, ou grandes famílias, né, que era chamada de genos. Isso, gênero significa linhagem, parentesco. Então, aquele pequeno grupo de famílias, ou aquela grande família, ela se estruturava na terra. Lembrando, ó, aquela terra era um presente dos deuses, que eles eram descendentes desses deuses. Tá certo isso? Bom, só que com o passar do tempo, as famílias vão aumentando, tá? Ela vai crescendo. Então, começa a ter a distinção, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, os eupátridas, que significa os bem-nascidos, os geórgios, ou seja, os agricultores, e os tetas, que seriam os sem terras. Então, o que que houve na Grécia Antiga? Olha só, no início, um, um grande uma grande família estabeleceu na Terra. Essa família se considerava descendente dos deuses e as pessoas viviam lá em comum naquela terra, né, sob a liderança de um patriarca, né? Mas com o passar do tempo, as famílias vão crescendo, tá? Então, não dá para todo mundo ser dono da terra, ou na concepção deles daquela época, não dava. Então, os eupátridas, eles vão falar: olha, não são todos aqui que são descendentes dos deuses, é apenas nós, tá? Apenas o nosso grupo, ou seja, apenas a nossa linhagem. Então, nós somos os descendentes dos deuses. E eles vão dividir a terra. As melhores terras ficarão com eles, né? Algumas terras na periferia eles vão entregar para uns parentes de médio distância, né? Então surge esse grupo dos George, ou seja, dos agricultores, e nós teremos um grande número de pessoas que são os tetas, que seriam aqueles sem terra, ou seja, eles não tinham mais nenhuma ligação com os deuses. Olha só, o mito, né, como eu já disse aqui em algum vídeo desse canal, né, ele é uma forma de relacionamento com o saber de uma pessoa que está totalmente integrada consigo, com a natureza, com o sagrado, com as outras pessoas. Isso é verdade. Só que o que acontece com o passar da história? Todas as formas de pensamento, todas, elas podem ser usurpadas, tá? E ao ser usurpadas, elas vão favorecer um grupo e prejudicar outro grupo. Então, isso que aconteceu na Grécia Antiga, tá? Esses deuses, agora, eles eram parentes apenas de um pequeno grupo da sociedade. Só que, olha só, isso para a vida rural era algo interessante. E quando surgem as cidades? Aí as coisas começam a diferenciar.
tá? Por quê? Porque nas cidades surgirão outros grupos de pessoas. Então, por exemplo, os comerciantes, os artesãos, os escravos, os estrangeiros. Então, nós vamos ter um grande grupo de pessoas, e esse grande grupo de pessoas, eles começam a questionar. Questionar o quê? A aristocracia. Então, olha só, a aristocracia que se dizia descendente dos deuses, tá? Por isso elas tinham o direito de governar. Esse pensamento começa a ser questionado. O pensamento mitológico ele começa a ser questionado. Não que eles abandonaram a reflexão mitológica, tá? O modo de pensar mitológico, mas isso é refletido. As pessoas começam a falar assim: olha, é, por que só eles são descendentes dos deuses, né? Por que só eles têm esse direito de governar? A filosofia, então, ela surgirá na região costeira, né? Na região mediterrânea. Se nós olharmos essas cidades que estavam próximas ao mar, tá? São as cidades onde a filosofia aparece, tá? Então nós temos o primeiro filósofo que é Tales de Mileto. Então esse Tales de Mileto, ele está numa cidade litorânea. Então olha só, eles estão fazendo comércio, né? Então ao fazer comércio, ao fazer essas navegações, eles vão trazendo novas culturas, novos modos de pensar. Isso ajuda a questionar o domínio dos aristocratas, tá? Por que só esses aristocratas podiam comandar? Por que não o povo, né? Bom, além disso, se nós olharmos também ao mapa, nós iremos ver que essas cidades onde surge a filosofia, Mileto, Efésio, Salmos, elas são cidades que pertenciam à região da Pérsia, ou seja, elas estavam no continente asiático, embora elas faziam parte da cultura grega, né, do mundo helênico, né? Mas então nós vamos ter, além do choque nas cidades, né, desses novos sujeitos que surgem, né, o comerciante, o artesão, os estrangeiros, os escravos, que eram diferentes daquele mundo rural. Com o comércio, você traz novas culturas, novos povos de outros locais vão para aquele local. Além disso, nós temos o choque de ideias, tá? Nós temos um encontro com outras culturas diferentes daquela cultura grega, tá? Agora nós temos, por exemplo, o deus Ahura Mazda, tá? Se eu falei errado, me perdoe, né? Que era o Deus supremo dos persas. Olha só, nesse mundo de deuses, as pessoas começam a questionar a sua própria religião. Não que as pessoas abandonam a sua religião, tá? É que nesse choque cultural, você vai fazer uma reflexão dentro da sua própria religião. Surge um grupo muito interessante, que é o grupo dos demos. O que que significa demos? Significa povo. Então, olha só, a palavra democracia significa o governo do povo. A democracia estava em oposição a que tipo de governo? A aristocracia, que era o governo dos bons, tá? Então, e por que eles eram bons? Porque eles eram descendentes dos deuses. Agora, olha que interessante. Para você governar, as pessoas também tinham que acreditar nisso. Volto a dizer, se parecer isso muito estranho para você, as monarquias atuais, as pessoas acreditam que aquele monarca
ele é um escolhido de Deus. Senão não mantinha ele no poder, certo? Na Grécia Antiga, além dos deuses escolherem aqueles governantes, eles também são descendentes dos deuses. Então, o demos, o povo, quem compunha o demos, comerciantes, artesãos, pequenos agricultores, ou seja, pessoas que eram diferentes dos aristóis, tá? E eles vão começar a refletir, tá? Eles vão começar a pensar, eles vão começar a questionar. E aqui é uma coisa muito interessante que surge o chamado círculo recursivo, tá? É uma ideia de Edgar Morin. O que seria esse círculo recursivo? A causa, ela é geradeira de efeito, mas o efeito, por sua vez, é gerador de causa. A causa gera efeito e o efeito gera causa. Tá? O professor entra na sala de aula com aquela alegria, isso contagia os alunos. E os alunos, ao serem contagiados pelo professor, eles respondem com muita reflexão e aquela aula, ela flui em busca de cada vez mais conhecimento. Círculo recursivo. Causa gera consequência e consequência gera causa. A filosofia fez com que surgisse a democracia. O que é a democracia? O governo do povo. E à medida que as pessoas iam construindo democracia, isso ia surgindo mais pensamento, mais reflexão, ou seja, mais filosofia. Esse é o círculo entre filosofia e democracia. A filosofia grega, ela vai ter algumas diferenças da nossa. Desculpa, a democracia grega, ela terá algumas diferenças da nossa, né? Então, por exemplo, participação direta dos cidadãos, tá? Hoje nós temos uma democracia que é uma democracia representativa. O que significa essa democracia representativa? Nós escolhemos políticos e esses políticos vão governar em nosso nome. Você gostando ou não, foi você quem os escolheu. E na Grécia? Na Grécia não. O povo, o demo, ele decidia sobre tudo, tá? Desde impostos, desde leis, desde se teria ou não uma guerra. Isso tudo era uma decisão do povo ou do demo, através da Assembleia Popular, da Eclésia. Sistema jurídico. Também quem participava desse sistema jurídico era o demo, tá? Eles eram sorteados para participar do sistema jurídico. Daqui a pouco nós iremos falar sobre esse modelo jurídico, né? E a Bulé, tá? Que era um grupo de 500 pessoas. Essas pessoas, elas eram responsáveis pelo governo da policy da cidade-estado. Então, essas três formas de governo, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, quem é, quem que as realizavam era o povo, o demo. Lembre-se que antes da democracia nós tínhamos a aristocracia. Então, com a democracia, nós temos uma nova forma de governo, agora o governo do povo. Isso surgiu a partir da reflexão, a partir do questionamento, a partir da análise daqueles elementos, eles proporam algo novo. E esse algo novo, agora quem governaria era o povo. Tá claro isso? Filosofia gera democracia, e à medida que se gera democracia, se gera mais filosofia. Interessante isso, né? Uma está intimamente ligada à outra, né? E como era uma democracia participativa, ou seja, que o povo tomava as decisões, eles tinham que
pensar muito, eles tinham que refletir muito, tá? Deixando claro, tá? Na época da monarquia, da aristocracia, eles não precisavam de pensar, tá? Eles apenas obedeciam, né? Eram os deuses quem ditavam as leis, né? Agora não, eles têm que refletir. E uma outra coisa, tá? Só era considerado povo, ou seja, só era considerado como membros do demos os homens livres, adultos, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, né? É, isso dava mais ou menos de 10 a 15% da população. Quem não era considerado parte do povo? A grande maioria, tá? Os escravos, eles não tinham direitos políticos, libertos, ou seja, os ex-escravos, eles também não tinham direitos políticos, eles poderiam ser libertos, né? Alforriados, né? Mas eles não ganhavam a cidadania. Mulheres, de jeito nenhum, tá? A cultura grega, ela em especial Atenas, ela é extremamente machista, né? Os metecos, né? Os estrangeiros também não eram considerados membros do povo. Em outras palavras, então, mesmo com essa democracia ateniense, então nós vamos ter algumas diferenças da nossa, né? Então, por exemplo, apenas 10% da população é, que era considerado como membros do povo, tá? E era uma democracia também participativa. Ela era perfeita? Não, tá? De 85% a 90% da população, eles estavam excluídos do modo da cidadania, da vida política, né? E além de tudo isso, essa democracia também foi responsável pela morte do Sócrates, né? Então, Sócrates, lembre-se, né, que nós falamos, né, que nós iríamos falar do sistema judiciário da época, né? Esse sistema judiciário, ele foi responsável por condenar à morte o grande Sócrates. Então, havia falhas na democracia? Sim. Havia falhas na aristocracia? Muito mais, tá? Porque as pessoas consideravam que eram descendentes dos deuses, né? Ou heróis, né? Então, aquilo que era a cultura da época era uma cultura mitológica. Então, olha só, nesse primeiro momento da filosofia, a filosofia ela nasce questionando o modelo de governo. Ao questionar esse modelo de governo, ela cria outro modelo, que é a democracia. Era perfeita? Não, tá? Mas ela cria um novo modo de pensar. E à medida que as pessoas pensavam cada vez mais, iam criando ou melhorando o governo ou a democracia. Bom, agora nós voltamos. Depois de refletirmos sobre o nascimento da filosofia na Grécia, volta a pergunta: é possível fazer filosofia em tempos de IA? Sim ou não? Tá? Ou os algoritmos eles vão governar? Bom, aqui já deixo uma provocação, né? Qual é a diferença dos algoritmos desses deuses, né? É possível, se naquela época foi possível, hoje será possível fazermos essa reflexão? Época da mitologia, os deuses tinham o conhecimento, né? O conhecimento da medicina, o conhecimento da agricultura, o conhecimento da arquitetura, né? E hoje, esse conhecimento está onde? Na inteligência artificial. Então, se olharmos essa primeira imagem, iremos ver dois médicos atuando graças ao conhecimento da inteligência artificial. Na segunda imagem, nós temos
uma planta, né, ela nascendo e ela sendo analisada pela inteligência artificial, ou seja, se precisa de mais água, se precisa de mais elementos químicos para fazer aquela planta crescer. Antes, onde que estava esse conhecimento? Nos deuses. E agora está na inteligência artificial. Naquela época foi possível o surgimento da filosofia. E agora? É ou não? Bom, além disso, nós temos que ter em mente que a inteligência artificial ela cria elementos, ou seja, ela cria conteúdos sintéticos ou as chamadas deepfakes, né? Aqui nós temos um ETzinho, né? Tocando a sua guitarra ou seu violão. É legal, né? Tem umas deepfakes que é muito bacana, né? Mas isso é algo só de agora? E na Grécia Antiga? E os deuses? Volto a dizer, o mito é a forma primordial de conhecimento. É a forma de conhecimento do ser humano integrado a si, integrado à natureza, integrado aos demais. Só que toda forma de conhecimento, inclusive a filosófica, ela pode servir para dominar. Como eles dominavam através da mitologia, eles dominavam dizendo que apenas um pequeno grupo de pessoas eram descendentes dos deuses. E aí geraram as fake news, né? Olha só, eu sou descendente, você não. É, né? Eu sou bom e você é um ruim, né? Eu sou um melhor e você é um pior. Eu sou um Aristóteles e você é um Demos, né? Ou seja, você é um ruim do povão. Fake news. Lá e agora. Bom, quando nós pensarmos a história, nós temos que pensar a história como se fosse uma gangorra, tá? Sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui. Ou seja, o motor da história, de acordo com Hegel, de acordo com Morin, de acordo com Marx, de acordo com Heráclito, é a contradição, tá? Então a realidade ela é movida pela contradição. Quando um lado ele está muito forte, nós temos uma tese, ela gera uma antitese com a mesma intensidade, a mesma força. Outro dia faremos um vídeo só sobre isso, né? Então nós temos que ter em mente que se hoje nós temos um excesso de realidade, esse excesso de realidade está ao lado de um excesso de fake news. Tá claro isso? Olha só, talvez nós nunca vivemos um período onde que tivemos tanta fake news, tá? Essas fake news, elas nos atrapalham de perceber a realidade? Sim. Mas, por outro lado, a inteligência artificial, o mundo tecnológico, ele nos impõe a realidade de uma maneira alarmante, tá? Então, hoje, nós sabemos de tudo o que está acontecendo, tá? O real, ele está se revelando a nós numa intensidade, num excesso gigantesco, ao lado de tantas mentiras, de tantas fake news. A realidade, ela se move como se fosse uma gangorra a partir dos contraditórios. Tá claro isso? Então, olha só. Isso faz com que as nossas categorias de análise elas não consigam mais dar conta da realidade. Vos trago dois exemplos. Então, por exemplo, o Trump impõe uma tarifa de 50% para o Brasil.
Então, olha só, se nós pensarmos isso a partir dos termos antigos, ou seja, das categorias de análise que nós utilizávamos na faculdade há um tempo atrás, nós iremos ver que isso não responde mais. Então, por exemplo, a categoria de análise de neoliberal. O Trump não é um neoliberal. Tá? Você pode xingá-lo de outros nomes, mas nós não podemos utilizar essa categoria de análise de neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo, você pressupõe uma liberdade econômica. Você pressupõe um afrouxamento ou a extinção das barreiras alfandegárias. O Trump, então, por exemplo, uma outra coisa que ele fez, ele criticou o presidente do Banco Central americano, tá? Ele até quis removê-lo. Isso não é uma atitude neoliberal, tá? Você pode, volto a dizer, tá? Existem vários adjetivos que podemos utilizar contra o Trump, mas olha só, neoliberal, ou seja, uma categoria de análise que nós usávamos há um tempo atrás, ela não nos, ela não nos ajuda a entender a realidade, tá? Elas talvez não valem mais de nada. E quem hoje é contra as barreiras alfandegárias? A China. Então, por exemplo, essa notícia ao lado está dizendo que China acusa a União Europeia de criar barreiras comerciais e de investimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nesse novo mundo de inteligência artificial, nesse novo mundo que nós estamos hiperconectados, a realidade ela está se revelando para nós. Cada vez mais nós temos um acesso pleno da realidade, de tudo que acontece. Isso faz com que nós questionemos as nossas categorias de análise. Ó, se você está questionando um pensamento que você considerava certo, você está iniciando um processo de filosofia, tá? Nesse processo de filosofia, nós estamos pensando, nós estamos refletindo. Por quê? Porque a realidade está chegando de maneira excessiva a nós, tá? Então, se antes eu tinha um mundo dividido entre neoliberal e comunismo, ou socialismo, né? E ficava feliz nesse mundo, hoje não. A realidade choca as nossas ideias. Ela nos faz refletir, tá? Então, antes eu podia ficar na minha bolha, seja ela acadêmica, seja ela política, e achando que o mundo se resumia àquelas categorias de análise, aqueles referenciais teóricos que eu tinha. Hoje não. Hoje estamos sendo questionados. A história é como uma gangorra. Talvez nunca tivemos tantas fake news, mas também, por outro lado, talvez nós nunca tivemos tanta verdade nos atingindo, nos fazendo refletir. Um outro exemplo, a nossa mãe Gaia, né? A nossa mãe Terra, a nossa terra pátria, a nossa pátria mama, né? Então, olha só, na modernidade, nós acreditávamos que nós poderíamos ter um progresso a qualquer custo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo a natureza. Mas e hoje? Hoje a realidade, ela é revelada, ela chega a nós de maneira impressionante. Então, houve a aprovação do Congresso de uma lei que facilita a devastação ambiental, isso roda, isso chega cada vez mais ao número de pessoas. Por exemplo, nessa chargezinha, tá, que fala, tem uma árvore cortada, né? E eles falam que foi nesta madrugada, né? Uma lembrancinha do Congresso, ou seja, um Congresso que é, facilitou o desmatamento. Um novo mundo, esse novo mundo está sendo revelado.
Esse novo mundo está cada vez mais chocando as nossas ideias, fazendo com que refletamos. Se nós estamos refletindo, nós estamos filosofando. Um outro exemplo, estamos cada vez mais em várias bolhas sociais. Gente, hoje se fala muito que nós vivemos presos numa bolha, mas isso era antigamente. Pensa lá na Grécia Antiga, na época da aristocracia. As pessoas viviam naquele mundinho cercado. Pensa no mundo lá do seu avô, da sua avó, do seu bisavô que vivia na roça. Era um mundinho fechado, tá? Uma pessoa de uma pequena cidade antes da internet, ela estava naquele mundinho, naquele grupinho familiar, tá? Em que as verdades elas eram daquele grupo, mas hoje não. Tá? Se nós olharmos essa imagem, nós iremos ver que o rapaz ele está em várias bolhas sociais. Então, a bolha familiar, a bolha do trabalho, a bolha da faculdade, a bolha do hobby, a bolha dos amigos. Isso traz várias ideias, várias formas diferentes de pensar. Quando isso aconteceu? Na Grécia Antiga, tá? Com o comércio, com as invasões de outros povos ao mundo helênico. Isso fez então com que as pessoas pegassem novas formas de pensamento. E hoje, novas formas de pensamento estão sendo jogadas a nós. Isso faz com que nós refletamos. Então, alguém pode pensar, não, Wilson, as pessoas vivem nesse mundinho delas. E os haters? Ah, você nunca teve um? Alguém vai lá e xinga você. Por que a pessoa xinga? Porque foram informações que vieram de outra bolha social. Ela teve aquele choque de realidade. As pessoas, elas aceitam aquilo de primeira vista? Claro que não. Claro que não. Isso é necessário um momento de reflexão, né? As reflexões que o professor Wilson faz aqui sobre inteligência artificial, elas não são comumente aceitas, tá? O professor Wilson acha que quem está refletindo sobre inteligência artificial está com paradigmas do momento anterior à inteligência artificial. Mas vamos ver se o professor Wilson está certo ou não, tá? Nós estamos num mundo cada vez mais conectado. O nosso mundo hoje a polis, é o planeta. Não é mais aquele mundinho, tá? Então, nós temos um acesso gigantesco a todo o conhecimento do mundo. Tudo que acontece em uma parte do mundo, nós ficamos sabendo. Além disso, tudo aquilo que acontece no lugar mais longínquo do mundo, isso tem efeito em nossas vidas, tá? Então, nós estamos nesse mundo hiperconectado. Aí o Mohan, ele vai falar uma frase interessante. Então, olha só. Nossos sistemas de ideias, teorias, doutrinas, ideologias, estão não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e ilusões neles inscritos. Está na lógica organizadora de qualquer sistema de ideias resistir a informações que não lhe convêm ou que não podem assimilar. Isso está no livro Os Sete Saberes. Então, o que o Mohan fala? O Mohan vai falar assim, olha, o nosso sistema de ideias, ele vai nos proteger ele vai proteger os nossos erros e ilusões. Vamos pensar no momento em que a aristocracia estava no poder. Se a aristocracia estava no poder, as pessoas acreditavam nisso. Tá? Lembre-se, só governa quem tem o apoio do povo. Tá? Então, o povo acreditava que os aristocratas eram descendentes dos deuses. Isso
essa ideologia, essa teoria, essa doutrina impedia que eles refletissem sobre algo diferente. Então hoje, tá? A nossa cabeça, ela não assimilou esse novo modo de pensar que tem a inteligência artificial, tá? Então, o modo de avaliação, o modo de reflexão era como se a inteligência artificial fosse algo alheio, tá? Algo distante, tá? Por quê? Porque se cobra aquilo que se cobrava antes. E o nosso sistema ele vai proteger isso, tá? Então, por que que eu vos trago a filosofia? Para nós vermos como que foi refletido o mundo antes da filosofia e depois, tá? Isso para nos ajudar a refletir esse mundo a partir de agora, tá? Para tal nós temos que mudar o nosso modo de pensar, tá? Nós precisamos de uma cabeça bem feita, tá? Diferente de uma cabeça cheia, tá? Um outro livro de Morin, A Cabeça Bem Feita. O conteúdo que se ensina nas escolas é um conteúdo que prioriza uma cabeça cheia. Ou seja, você enche o aluno de conteúdos. A maioria não serve para nada. É bom deixar claro que esses conteúdos a inteligência artificial ela já produz. E muitas vezes ela produz melhor que você e eu. Tá assim, o processo de ensino e aprendizagem, por só ensinar conteúdos, não precisa de você nem de mim, tá? Nós acreditamos que não, tá? Nós acreditamos que tem algo a mais, algo além, tá? Nós precisamos disso que o Einstein fala, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, nós precisamos de uma ideia que abra a nossa mente para que ela não volte ao seu tamanho original. Temos que expandir, tá? Temos que refletir. Ou seja, aquele modelo educacional, aquele modelo de pensamento antigo que se baseava apenas nos conteúdos, isso vale para pré-escola ao pós-doc. Tá? Se você pegar o doutorado ou mestrado, muitas vezes é só conteúdo, explicar o que um pensador pensa, por que que ele pensa, de onde que ele pegou aquele pensamento, o que que ele pensava, a gente até tenta saber o que passava na cabeça do pensador sem ele nunca ter escrito aquilo. Nós precisamos de uma nova maneira de pensar. Tá? E como que nós faremos isso? Sócrates já nos dá uma ideia. Os escritos, meu caro Pedro, assim como toda arte, não deve ser estéreis, mas sim conter sementes em si que poderão produzir outras sementes em outras almas, permitindo assim que elas se tornem verdadeiramente imortais. Então, olha só, diante desse novo mundo de inteligência artificial, em que a inteligência artificial ela produz conhecimento, tá? Ela produz conceito, tá? O que sobra para nós? Sobra para nós o ato de filosofar, o ato de refletir, tá? Por quê? Conceito por conceito, a inteligência artificial faz. E conceito por conceito, Sócrates falava que não serve para nada. Tá? Isso ele está falando há 5.000 anos antes de Cristo. É preciso, a partir desses conceitos, refletir, raciocinar, questionar. Para quê? Para construirmos novos modos de ser e de agir. Círculo recursivo. Causa gera consequência e consequência gera causa. E a inteligência artificial, ela pode nos ajudar. Então, ao invés dela ser nossa inimiga, ela pode ser nossa amiga.
tá? Ela pode nos trazer esses conceitos, ela pode nos ajudar a manter um melhor conhecimento desses conceitos. Só o conhecimento basta? Não, não serve para nada. É uma educação estéril, como diz Platão, pela boca de Sócrates. E um novo círculo recursivo. Nós precisamos criar filosofia para a filosofia nos ajudar a entender o sentido da vida. Nós precisamos criar filosofia para a filosofia nos ajudar a buscar a felicidade. Nós precisamos de filosofia para a filosofia nos ajudar a entender e a governar e cuidar do planeta. Gente, a inteligência artificial, ela deu um passo à frente, tá? Esse mundo, ele está nos chocando, esse mundo está trazendo cada vez mais realidade. Diante dessa realidade, nós temos que construir novas formas de pensar, tá? E a filosofia, ela pode nos ajudar, desde que nós façamos esse novo círculo de conhecimento. Cachorrinho tá bravo lá. Amar os cachorrinhos é uma forma de filosofia também. Você vai filosofando para encontrar o sentido da sua vida. E à medida que você vai procurando sentido para a sua vida, você vai construindo mais filosofia, felicidade. Você já entrou alguma vez na sala de aula e o professor perguntou se você é feliz? O que é a felicidade? Como buscar a felicidade? Filosofia, tá? O mestre Aristóteles dizia que isso é o fim último. A felicidade é a finalidade da vida humana. Quando que nós aprendemos isso na escola? Quando que o professor ele falou contigo sobre felicidade, tá? Nós temos isso. Isso é uma nova forma de conhecimento. A partir da minha busca pela felicidade, eu posso estudar matemática, eu posso estudar português, eu posso estudar objeto direto, mas buscando primeiro a felicidade. O resto, complemento, complemento, tá? Governar e cuidar do planeta. Eu posso estudar os elementos da biologia, da química, da física, mas eu tenho que ter primeiro esse estudo sobre como deixar esse planeta melhor para mim, para os meus filhos, meus alunos e para toda a humanidade. Gente, um novo mundo, ele exige novos paradigmas. Como diz Morin, o nosso sistema de ideias, ele nos protege daquilo que nos foge, daquilo que não cabe. Por isso nós não estamos conseguindo pensar. Tá? Nós pensarmos o modelo de educação hoje sem levarmos em conta a inteligência artificial é como se fôssemos ensinar a produzir fogo. É muito bom? Muito bom. Uma coisa muito importante ensinar as pessoas a fazer fogo sem ter o fósforo ou isqueiro, muito importante. Mas nós já temos o fósforo e o isqueiro. Um novo paradigma. Um novo mundo exige novas formas de pensar e agir. Gente, no próximo encontro, tá? Eu falarei com vocês sobre como estruturar a filosofia. Ou seja, nos vídeos anteriores e nesse vídeo, eu falei sobre a necessidade de uma reforma do pensamento por causa da inteligência artificial. Agora, no próximo vídeo, eu falarei para vocês como deve ser esse ensino. Para tal, utilizarei a obra do nosso queridíssimo mestre Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Um grande beijo, um grande abraço. Se inscreva aqui no canal para não perder esse vídeo que será muito legal. Nem os próximos vídeos, né? Fiquemos juntos, vamos refletindo, vamos pensando em novos paradigmas de educação, diferentes daquele no qual nós fomos criados, tá?
Ele poderia ter as suas falhas, né? Ele poderia ser para aquele mundo. O mundo de hoje é um mundo que exige novas reflexões. Nós temos que construir um mundo melhor, um mundo com menos guerra, um mundo com menos fome, um mundo mais justo, humano e fraterno. Forte beijo, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.